Tenho um relacionamento de 11 anos. Moramos em cidades diferentes, mas foi ele quem quis assim. Ele lá e eu na minha. Quis montar um comércio pra mim e achei melhor que eu ficasse indo de vez em quando, passar de 15 dias e voltar. No começo não queria assim, mas depois de um tempo achei melhor. Mas aí ele me traiu ano passado. Mesmo assim, continuamos. Isso já teve outras traições também, mas essa última foi a que eu tive mais certeza, inclusive nas fotos. Esse ano resolvi montar um pequeno comércio. Estou na minha cidade ainda e ele na dele. Mas ele não tem contato comigo, só quando eu busco conversar e mesmo assim a coisa é rápida. Às vezes acho que ele me tem como um empregado. No começo ele queria filhos, fiquei grávida, ele não queria. Acabei perdendo por problemas de pressão alta. Nisso, ele não quis mais ter filhos, não quis mais que eu tentasse. Ele já tem um filho de outro casamento. Nós não temos mais relação. Ele não me procura e eu já cheguei a procurá-lo. Mas quando tem, é uma coisa bem rápida. Quando dá, eu vou lá limpar o apartamento dele e volto. O que ele diz é que com o tempo o casamento esfria, que é normal não ter relação. Cheguei ao ponto de não gostar mais dele. Mas é ele quem paga as minhas contas. Não dá pra tirar do meu comércio. Ainda não sei o que eu faço. Ela me diz assim, ó, aqui no começo, né, que eles decidiram morar em cidades diferentes, foi ele quem quis assim. E aqui, gente, eu falo pra vocês assim, num casamento é 50-50%. Aonde tá o seu poder de decisão? Daquilo que você quer e daquilo que você não quer. Então, muitas coisas que a gente olha aqui, gente, é que quando eu não sei o que eu quero e o que eu não quero, qualquer coisa que o outro me diga, eu acabo aceitando como uma verdade absoluta. Então, se isso tá acontecendo no seu casamento, presta atenção. A gente precisa, sim, estar no nosso centro, a gente precisa estar conectada com a nossa essência de mulher para saber exatamente o que eu quero e o que eu não quero, para eu não ficar me rendendo a coisas que, né, não vão me levar a lugar nenhum. Ponto 1. Ponto 2. Ela fala sobre a traição. Então, olha só, ele tá numa cidade, ela tá em outra. E eu sei que alguns casamentos, em algum movimento, precisou acontecer isso, né? No meu casamento precisou acontecer isso. Meu marido trabalhava na capital e eu trabalhava no interior. Mas nós fizemos um acordo. Vamos nos casar? Vamos nos casar. Aonde vamos morar? Vamos morar aqui? Vamos morar em São Paulo, né? Vamos morar no interior ou vamos morar em São Paulo? Nós fizemos essa decisão juntos e ele decidiu ir morar no interior. Então o que ele fazia? Como ele faz até hoje, ele vai e volta todos os dias. Isso foi um acordo entre nós. Por quê? Porque toda vez que um tá num canto, o outro tá no outro, existe um buraco, né? Existe uma brecha e a gente não consegue se completar nesse sentido. Então, todas as vezes que existirem esses espaços vazios, nós estamos dando chance para que outras pessoas, outras coisas, bebida, cigarro, comida, entrem ali nesse lugar. E, inclusive, quando a gente tá distante, por esse motivo que ela coloca aqui para mim na história dela, me mostra o quanto eles estão olhando também para lugares diferentes. Então a gente começa assim, de quem é a maior renda? Então onde é que a gente tem que ficar? O que te impediu de montar esse negócio na cidade dele e não na sua cidade? Então isso deve ser avaliado com muito carinho. Outra coisa que eu trouxe aqui, né, que ela fala sobre as traições anteriores. Sempre quando existem traições anteriores, existiu algo ali que não foi visto, existiu algo ali que não foi olhado, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente entende, aquilo que a gente compreende. Se eu não olho, se aquilo na minha relação é um ponto cego e eu não mudo aquilo, é claro que eu vou continuar tendo os mesmos resultados. Então é por isso que eu falo que se tornar maior que a dor da traição, seja para restauração, seja para você seguir num novo relacionamento, ela é primordial. Não existe uma outra forma, né, que não seja você estando em paz. Porque se o relacionamento é feito de duas pessoas, mas você carrega consigo a dor dessa traição, seja dessa relação ou de uma relação anterior, ou de várias outras traições dessa mesma relação, é claro que você vai estar continuando em dor, seja nessa relação ou em qualquer outra. E é por isso que nós precisamos nos tornar maior que a dor da traição agora. Tanto para curar, né, essas traições anteriores, essas repetições, para manter esse casamento, como para seguir numa nova relação. Então assim, não importa qual vai ser a decisão, qual vai ser os próximos passos do que você vai decidir fazer com a tua vida, isso só cabe a você, não cabe a mim decidir. Você sabe da tua história, mas eu tô aqui para te dizer que não importa, né, qual seja o caminho que vocês juntos decidam, você precisa se tornar maior que a dor da traição. O quarto ponto que eu trago aqui é quando ela fala assim, ele me tem como empregada. Opa, tem alguma coisa errada. Eu, numa relação, eu preciso me sentir à altura do meu marido. E não é nem acima, não é nem abaixo, é ao lado dele. Então, se ela está se sentindo como empregada dele, ela está
abaixo. E nessa postura de abaixo existe um desequilíbrio. E é claro que aqui essa relação não tem como ter chance. Não tem como ter chance da forma como está. Depois ela fala assim, ó, sobre os filhos. Ele quis ter filho, aí ela perdeu o filho e agora ele não quer mais ter filho. Mas pelo que eu entendi, ela queria ter filho, já que ele já tem filho do outro casamento. Os filhos, eles só nascem por um único motivo, pelo excesso do amor de pai e de mãe. Desse homem e dessa mulher que com a vinda desse filho se torna pai, se torna mãe. Qualquer coisa diferente disso traz muitas dificuldades, muitos problemas para a vida dessa criança. Então assim, um quer, o outro não quer. E mais do que isso, né? Ele queria, depois ele não queria mais. Ela teve esse filho e acabou perdendo. Muitas mulheres não sabem, mas o luto não vivido de uma criança pode sim separar e muito o casal. Se existir um aborto espontâneo, provocado, um luto, né, uma doença, qualquer coisa que tenha sido, e isso não tenha sido muito bem vivido, resolvido na tua história, isso pode ser um ponto cego de afastamento do casal. Por que eu tô falando tudo isso, né? Porque esse afastamento gera um distanciamento que acelera, né? Que dá uma probabilidade maior de uma traição do qual você não consegue sair desse lugar mais. E por isso que eu falo a todo momento que descobrir esses pontos cegos nos coloca, né, num lugar muito maior do que a dor da traição. É só assim que a gente consegue sair dela. Um outro ponto que eu trago aqui pra vocês é a falta da intimidade sexual. Nós, mulheres, né, homens também, não fomos educados para explorar a nossa sexualidade. Nós fomos explorados para ser conduzidos para a linhagem do sexo, do que é sexo lá fora, né? Do que a sociedade conduz e diz o que é certo e o que é errado sobre o sexo, como a pornografia, como as revistas, né? Os meninos, os homens, né? Eles já vêm de uma educação de masturbação muito maior do que a feminina. Mas não é sobre isso que eu quero dizer, até porque a sexualidade, ela transcende tudo isso. Essa é uma energia, um poder que a gente traz com a gente, né? Que nos coloca num lugar muito nosso, né? Muito de despertar, assim, de saber quem eu sou, pra onde eu vou, o que eu faço, o que eu gosto. É uma energia realmente de vida. Quantas mulheres saíram daqui da jornada e disseram assim, Paula, antes eu tava totalmente perdida, sem saber o que fazer, eu tinha jogado fora os meus planos de vida. E essa energia trouxe essa vida, essa vontade de viver, esse colorido pra vida de novo. Então, isso é muito importante dizer aqui. E quanto à falta da intimidade sexual, é algo extremamente importante. Por quê? A sexualidade é o que separa exatamente os amigos. Você não fica beijando na boca de amigos, você não vai pra cama ter uma relação sexual com um amigo. Então, sim, a sexualidade é a cola, é aquilo que traduz vocês como um casal. E se essa intimidade já não está acontecendo, isso já é um ponto cego, assim, de alto risco pro casamento de vocês, pro relacionamento de vocês. E se não houve já uma traição, fique muito atento, porque esse é um movimento que vai acelerar esse processo, tá? Não tô colocando praga, não. Isso é só um olhar de quem sabe como a lógica dos relacionamentos funciona. E logo em seguida, ela já vem com uma frase dele, que ela diz assim, ó: ele diz que com o tempo o casamento esfria. Então, gente, muitas vezes a gente também acredita nessa crença, né? Que com o tempo, com anos de casamento, o casamento vai esfriando. Então, o que a gente precisa olhar aqui? Por que isso é um grande alerta? Porque não é o fato disso ser comum na vida das pessoas, na vida dos casais, que isso seja algo saudável. Muito pelo contrário. Se você for a fundo, né, desses casais que têm intimidade sexual desligada, muito provavelmente ou eles se separaram ou houveram traições nesse período aí. Então, esse é um olhar, gente, que você precisa ter. Se a sexualidade de vocês está ali uma vez a cada 15 dias, cuidado. Olhe para isso com muito carinho. Eu escuto muitas mulheres falando que os homens utilizam, né, do momento da intimidade sexual para aliviar, para descarregar. E a mulher, né, em contraposto a isso, a mulher primeiro precisa estar relaxada para estar disponível para a intimidade, ao contrário dos homens. Entender essa diferença e esses pontos são muito importantes para a relação, né? E fazem com que isso acabe se tornando uma verdade absoluta, que isso vai esfriando. Por quê? Ele quer para descarregar a tensão. E ele não olha o meu lado, quanto eu preciso estar tranquila e relaxada para estar disponível para uma relação sexual. Mais do que isso, né, gente? A intimidade sexual é o último estágio da conexão emocional, da conexão física. É a última da última. Eu não posso tornar isso a principal, mas eu também não posso deixar de olhar para ela. Agora a gente vai pro último ponto aqui, que foi um ponto que me chamou muita atenção e que eu falo que é um erro grave
que te impede de se tornar maior que a dor da traição e que vai te impedir de restaurar esse casamento, que vai te impedir de seguir em qualquer outra relação. Porque não importa o nome da pecinha, eu carrego comigo a dor, eu carrego comigo o ponto cego, que é quando ela diz assim: eu não gosto mais dele, mas é ele que paga as minhas contas. E é sobre isso que a gente vai falar aqui, como um grande erro. Quando ela fala sobre esse movimento, ela vai para uma postura da filha, onde a filha está recebendo do pai. A filha recebe do pai dinheiro, casa, comida, dos pais, né? Mas o pai no sentido masculino. Quando, na verdade, qual é a parte de contribuição? Gente, um casamento, ele tem como dar certo quando você está no seu 50%. Então, assim, eu cresço, eu evoluo, e é claro que eu entendo vocês, né? Eu também me entendo, porque eu passei por esse momento, de que quando a gente está passando ali pelos primeiros anos da maternidade, para muitas mulheres é muito difícil esse movimento de conseguir cuidar do filho e trabalhar fora. Mas, em algum momento, nós vamos precisar sim ter a nossa independência financeira. Porque quando eu falo para você se tornar maior que a dor da traição, eu tô te falando se tornar maior em todos os sentidos. Não é maior que o seu marido, mas é maior do que o estágio que você está vivendo hoje. E esse estágio de dependência traz muita dificuldade para a relação. Porque, por exemplo, eu entendo que um relacionamento saudável, né, um casamento saudável, ele é feito de uma opção. Eu escolho estar ao seu lado, você escolhe estar ao meu lado, dividindo comigo os melhores momentos da minha vida e também os mais desafiadores. Esse é o relacionamento saudável. Tudo aquilo, né, que me impede de tomar uma decisão já não é mais um relacionamento saudável. Eu continuo com esse homem porque eu não tenho como pagar minhas contas. Em algum movimento eu entendo a forma como ela escreveu de uma forma confortável. É uma zona de conforto, do tipo, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Então isso não pode acontecer. Se esse negócio não tá dando certo, primeira coisa que você tem que fazer, se tornar maior que a dor da traição, maior que a dor de tudo isso e acreditar em você. Fazer com que esse negócio ou outro negócio dê certo, para que você não fique na dependência emocional dele, na dependência financeira dele. Porque percebam que uma coisa leva a outra. A dependência financeira, a dependência emocional, dependência financeira. E aí, nesse movimento, você não consegue sair desse buraco. E o que vai continuar acontecendo aqui? As traições vão continuar aparecendo. É o que eu falo aqui de cavar o seu próprio buraco. Então, não dá pra ser assim. Se tornar maior que a dor da traição, não é só ficar apontando o erro do outro. Não é só ficar olhando pro outro. E eu? O que é que eu tô fazendo com a minha vida? Em algum momento, gente, eu preciso olhar pra minha vida e dizer, o que eu fiz com ela? Eu fiquei à sombra de um homem que eu não amava, eu fiquei à sombra de um homem que não me desejava, eu fiquei à sombra de um homem que me traiu o tempo todo. É isso que você quer contar pra você, mulher? Não. Aqui é um lugar onde você vai aprender a ser maior do que tudo isso. Mas pra isso você vai precisar de coragem, pra isso você vai precisar de conhecimento, para isso você vai precisar de prática e para isso você vai precisar de repetição. E de preferência, alguém que esteja ao seu lado que não te deixe parar nesse movimento. É assim que as minhas mentoradas conseguem alcançar exatamente esse movimento. De se tornar maior que a dor da traição, de estar no seu centro, de se sentir em paz, leve e ainda construindo seus próprios sonhos. Seja ao lado do seu marido, seja sem ser com esse homem ao seu lado. E mais do que isso, quando a gente vai para esse movimento de se tornar maior que a dor da traição, a gente também está blindando os nossos filhos, porque eles não precisam passar por essa dor. Eles não precisam reviver essa dor que nós vivemos e eles não precisam conviver com esse movimento de que a gente está vivendo, da dor da traição, de estar nessa posição de filha do nosso marido e querer ainda continuar querendo mais e mais dele. Então a pergunta que eu te faço é, esse homem que você quer ter ao lado é a mulher que esse homem quer que esteja ao lado dele? E que eu falo de estar à altura, estar lado a lado.